boa tarde para todas, todos e todas. Gente, é com a imensa alegria, né? Meu nome é Tereza Cristina Peixoto. Deixa eu até me descrever aqui, tá? Eu sou branca, tenho cabelo escuro, castanho escuro, anelado, aí, curto, cabelo curto aqui no pescoço, tá? Estou com uma blusa vermelha, parece um laranjado, uma coisa assim. Tenho um óculos também vermelho, tá? Estou numa sala branca e atrás de mim, além das paredes, e dá para ver uma porta, tem também uma estante de livros, tá ok? Então, assim descrito, né? É com muita alegria que eu recebo vocês aqui nessa sala, que a gente vai conversar sobre um tema muito bacana, muito importante, que é a atenção hospitalar, a atuação do residente, das residentes, no caso são mulheres, e seus desafios, tá? Então, assim, desde já eu agradeço o convite aí da comissão organizadora para eu mediar essa mesa, falo dessa alegria mesmo de estar aqui junto com vocês, e parabenizo a comissão também pela organização, carinho e empenho que tem tido, né, não só nesse evento, mas com todos nós, na relação com todos nós aqui, tá? E com vocês também, tá bom? Bom, e aí, assim, essa mesa, ela tem o objetivo de tratar dos desafios e das potências percebidas a partir das experiências das residentes, tá? Elas vão compartilhar isso aqui com a gente. Inicialmente, então, a comissão me pediu que eu falasse brevemente do meu percurso, né? E eu vou procurar ser bem breve mesmo, para a gente não perder o tempo aí importante, né, para a apresentação e para a participação de vocês, tá? Então, depois, cada uma delas, né? Tanto a Carolina, a Vitória e a Débora, serão 20 minutos, né? Tanto para Débora e Vitória vão ter 20 para a Carolina, para expor, né, as suas experiências. E depois, então, eu vou abrir aqui para que vocês possam participar. Por favor, participem com perguntas, sugestões, comentários, coloquem no chat, tá? Que aí eu vou ler e elas vão responder e a gente vai participar juntos aqui, tá bom? Bom, então tá. O que eu posso falar de modo breve sobre essa minha trajetória? Eu sou docente, sabe, gente, adjunto, no curso de psicologia da Fafiche, né, na UFMG, e uma coisa importante que eu queria falar, para além da minha identidade, nessa trajetória profissional, é a importância da organização hospitalar na minha vida. As minhas experiências profissionais sempre foram com o hospital em foco, né? Sempre foram na psicologia, desde que me formei na Fafiche também, na UFMG, há muitos anos atrás, e desde então eu trabalhei 15 anos como psicóloga hospitalar em hospitais públicos e privados. Depois, a partir da experiência mesmo como psicóloga, eu fui convidada, e também fiz vários cursos para isso, né? Fui convidada a ser consultora organizacional, tanto em grupos de acreditação hospitalar, tá? Em humanização da assistência, a minha consultoria. Então, eu trabalhei em acreditações hospitalares, acompanhando vários hospitais, como também na equipe de humanização da Secretaria Estadual de Saúde. Então, eu trabalhei também tanto no Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, em 2001, e também na Política Nacional de Humanização, Humaniza SUS. Então, pelo serviço público. E acompanhava muitos hospitais, principalmente hospitais do PROOSP, aqui no estado de Minas Gerais. Então, a partir também dessa experiência, é interessante como que uma experiência foi me levando para outras. Por isso que eu falo que a organização hospitalar me fez rir, me fez ser alegre, me fez pensar, me fez estudar muito e me fez sofrer também. E meu sofrimento também me fez deslocar e buscar novas atuações. E realmente acabam que foram muito em torno do hospital. Tanto como consultora, eu inclusive, conheci vários e visitei vários hospitais do nosso país, muitos no Pará, no norte do país, mas fora do país também. Fui para a África já em 2 momentos, para acompanhar hospitais também, tá? E também, a partir dessa experiência, que eu também comecei a dar aula em cursos de especialização e
muito em torno de hospital, trabalhando com temas na assistência hospitalar, de humanização em hospitais, enfim, aí sim que eu fui fazer meu mestrado, doutorado, e depois fiz meu pós-doutorado também, mas minhas pesquisas também foram sempre em hospitais públicos. Então, além de psicóloga hospitalar, consultora hospitalar, pesquisadora em hospitais. E, para minha grata surpresa, a partir disso também, né, lógico, me deu muito desejo de dar aula, e dou aula há 14 anos. Minha entrada também como docente foi em disciplinas de psicologia hospitalar, tanto na UNA, onde dei aula há muitos anos, e agora no concurso da Federal, eu também entrei numa disciplina de hospitalar. Então, por isso que eu falo que a organização hospitalar me fez pensar muitas coisas, me fez refletir, né? E eu gosto muito. Também estou como tutora da residência multiprofissional em saúde do Hospital das Clínicas. E aí, o que eu tenho para falar de modo bem sintetizado, o que eu percebo no hospital? O hospital nos demanda, gente, sensibilidade, muita ética, muita flexibilidade, muita inventividade de novos dispositivos clínicos, e muita humildade douta, para a gente ter a certeza e a abertura, né, que a gente aprende sempre, e a gente vai continuar aprendendo e nos construindo sempre. A prática nos hospitais nos mostra, né, nos apontam nessa direção. Tá? Bom, então é isso. Desde já, então, agradeço a participação de todo mundo aqui e já vou começar pela Carolina, tá? Carolina Medina, psicóloga da PUC, formada pela PUC, né, Carolina? E é pós-graduanda em intensivismo, residente aí da Santa Casa. Então, com a palavra, Carolina. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Muito obrigada pelo convite, né? Em especial a Valenir, do Grupo Santa Casa, que me fez o convite de estar aqui nessa mesa. Quero agradecer a Tereza, né, por estar aqui mediando com a gente. E agradecer também a todo mundo que está aqui, né, com interesse em um tema tão importante e tão recorrente, principalmente agora, né, nesse contexto atual, que é a residência multiprofissional. Atualmente, né, eu sou psicóloga residente do 2º ano dentro da Santa Casa e eu faço parte do eixo de intensivismo adulto, ou seja, né, o meu programa ele contempla a passagem nos 3 CTIs que atendem os adultos dentro da Santa Casa. Só para vocês entenderem um pouquinho, né, qual que é o funcionamento aí da Santa Casa. Antes disso, vou só me dizer como eu sou, né? Eu sou uma mulher branca, cabelos longos, cor castanho claro, uso óculos, estou, né, em um quarto, atrás de mim tem tipo um quadro decorativo e também um armário de cor marrom e uma porta, tá bom? Aí voltando um pouquinho, né? O hospital que eu trabalho é a Santa Casa. Na Santa Casa a gente tem mais de 1.000 leitos, 100% SUS, e é dividido em 13 andares. Desses 13 andares, mais o subsolo, a gente conta com 3 unidades de terapia intensiva. Uma unidade de terapia intensiva fica no 2º andar da Santa Casa, e lá é a UTI pós-operatória. Então, nós temos 40 leitos. Desses 40 leitos, 10 são para pós-operatórios neurológicos, 10 leitos de pós-operatório cardíaco e 20 leitos para pós-operatórios de cirurgias gerais. E aí, dentro desse público, a gente recebe, né, cirurgias oncológicas, cirurgias de transplante, cirurgias ortopédicas e tantas outras possibilidades cirúrgicas aí. O pós-operatório imediato vai para esse CTI do 2º andar. A gente tem a UTI também do 4º andar, que é a UTI coronariana,
ela também tem 40 leitos, e lá a gente recebe um perfil de pacientes com algum adoecimento cardíaco, né? Pacientes infartados, pacientes que precisam fazer aí algum procedimento, seja cirúrgico ou não, mas que demandam de um cuidado mais intensivo aí, eles vão para o 4º andar. E temos também a UTI do 10º andar, que é a UTI com um perfil mais clínico. Então, a gente tem aqueles pacientes mais crônicos, mais graves, na grande maioria são pacientes intubados, são pacientes traqueostomizados, que demandam aí de uma internação mais longa. Durante, né, a pandemia, essa UTI do 10º andar foi a nossa referência para receber casos de isolamento respiratório, né, esses casos aí de Covid, inicialmente foram para a UTI do 10º andar. Depois de um tempo, né, nos picos aí da pandemia, foi preciso também utilizar a UTI do 4º andar, e em alguns momentos, alguns leitos do 2º andar também foram disponibilizados para atendimento de quadros respiratórios agudos. Além dessas UTIs, a gente tem a materno-infantil e a pediátrica, que também são, né, elas estão no mesmo prédio aí da Santa Casa, porém, o meu eixo de residência não passa na área materno-infantil. A gente tem, inclusive, residentes lá, são especializandas, no caso, que atendem a área materno-infantil, mas o meu eixo, ele não passa por lá, tá? E aí, fui convidada aí para falar de desafios e potências percebidas, né, a partir da minha experiência como residente. E aí, fui pensando muito em quais são os desafios enfrentados, né, pelo residente, e além desses desafios, quais potencialidades podem ser desenvolvidas ao longo aí desses 2 anos de formação durante a residência. Para trazer essa apresentação, eu conversei com as residentes do 1º ano também. Nós temos 2 residentes do 1º ano, e no 2º ano, atualmente, eu estou sozinha lá. E aí a gente foi conversando muito sobre alguns desafios que a gente percebe na nossa prática. Um deles é a carga horária prática excessiva. Né, o programa de residência, ele conta aí com 60 horas semanais, sendo 48 horas práticas e 12 horas teóricas. E é uma carga horária que não é exclusiva da Santa Casa, eu acho que é bom frisar isso, né? É o programa de residência em si que conta com essa carga horária e essa definição prática e teórica. Mas essa carga horária, em alguns momentos, ela pode ser excessiva. Então, é algo que é um desafio para quem chega na residência, até conseguir, de fato, pegar um pouco da rotina, conseguir adaptar aí para a vivência que a gente tem fora da residência, né? Geralmente, alguns serviços hospitalares são plantões de 6, 8 horas, e aí a gente tem que acostumar quase que 12 horas diárias aí. E no meu caso específico, né, no hospital que eu trabalho, a gente não faz plantão final de semana e a gente não faz plantão noturno. Então, essas 60 horas, elas são divididas de segunda a sexta. Então, a gente tem que cumprir essa carga horária grande aí em 5 dias. É um desafio, mas não é algo impossível. Eu acho que foi um desafio que eu escolhi colocar aqui para falar um pouco para vocês, mas dizer também que não é algo que é impossível da gente conseguir lidar, da gente conseguir manejar. Mas, né, é algo que a gente tem que pensar aí na hora de escolher a residência. E um outro desafio é lidar com a equipe multiprofissional e se tornar, de fato, membro da equipe. A gente pode pensar em 2 lados aí dessa dificuldade, né? Um é de fazer a psicologia ser reconhecida como
membro fundamental ali da equipe e como um saber importante ali dentro da área hospitalar. Então, tem alguns profissionais que podem até desconhecer o nosso trabalho. Então, a gente trabalha muito nesse sentido de mostrar o que a psicologia pode fazer ali naquele ambiente, né? Qual que é o benefício que a gente traz para a equipe e principalmente para os pacientes e para as famílias. E o outro lado dessa dificuldade é da equipe acostumar com o residente. Por quê? Pelo menos na minha vivência, né, ao longo aí desses 2 anos, eu vou passar por 3 setores diferentes, por 3 unidades diferentes, né? E aí, às vezes, quando a equipe começa a acostumar com um profissional, ele é trocado, né? Ele vai para outro setor e chega um residente novo. E aí a gente tem que ter uma boa relação interpessoal aí com a equipe, para que a equipe nos aceite ali, né? E nos receba de braços abertos mesmo, para que a gente possa fazer o nosso trabalho da melhor forma. Lembrando sempre, né, do motivo que nos leva ao hospital. Pelo menos o que me leva ao hospital é o paciente, é a família e é o trabalho que eu posso realizar ali dentro com eles. Então, é sempre lembrar disso e trabalhar um pouco aí da nossa relação interpessoal com os outros profissionais, para que eles consigam perceber de fato a importância da psicologia ali no ambiente hospitalar. E aí, por outro lado, eu trago as potências, né? Ao longo desses 2 anos, eu frisei ali no slide anterior a carga horária prática excessiva, né? É um desafio. Mas esse desafio traz como potencialidade um amadurecimento da escuta clínica mesmo, do nosso atendimento, né? Muitas vezes o profissional forma e já entra direto na residência. Então, a gente tem, nesse espaço como residente, aquela oportunidade de atender muitos pacientes, muitas famílias e realmente ir trabalhando a nossa escuta, independente da linha teórica, independente da nossa forma de atuação, mas a gente tem essa possibilidade, né, de ir amadurecendo, pessoal e profissionalmente falando, para que isso nos ajude no período pós-residência, seja para continuar no ambiente hospitalar ou ir para outra área, né? Seja clínica ou qualquer área de interesse aí. Uma outra potência, acolher, atender e intervir em momentos de crise, com pacientes e familiares ou acompanhantes. Essa semana, né, a gente teve, infelizmente, aí o incêndio que acometeu a Santa Casa, né? Felizmente, foram danos, os danos maiores foram danos ambientais, né? Foram danos financeiros aí, mas infelizmente a gente teve todo um momento que potencializou angústias de familiares, angústias de pacientes que estavam ou lá no próprio 10º andar ou em outros andares, né? E aí a gente teve a oportunidade, quem está ali dentro da Santa Casa, né, de fazer atendimentos nesses momentos de crise, né? A atuação, podemos dizer um pouco dessa atuação em emergências, em desastres, que a gente tanto estuda, que a gente tanto ouve falar, né? Então, a gente teve a oportunidade aí de acolher aí em momentos de crise esses pacientes, e não só nesse momento, né? Nosso trabalho não existe só nessa crise ambiental aí e física que foi o incêndio, mas em qualquer momento de crise a gente tem essa oportunidade de atender, de entender a situação e de intervir, né? Desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe, então é uma solução também para aquele desafio de lidar com a equipe, se fazer membro, né, dessa equipe multiprofissional. Então, a gente consegue realmente trabalhar a nossa relação interpessoal, de fazer com que a equipe perceba a nossa importância e falar, né, nossa, a psicologia realmente é importante aqui.
vou dar um exemplo, né? Eu saí de férias, fiquei 15 dias fora. Quando eu voltei, vários profissionais falaram: Nossa, você fez falta aqui, a psicologia é de fato muito importante para a gente. Então, é muito importante a gente conseguir trabalhar mesmo aí com a equipe e se fazer presente e reforçar nossa potencialidade aí como profissionais, né? Acompanhar boletim médico, participar de conferências familiares. Nessas conferências familiares, né, a gente pode colocar tanto as notícias difíceis como uma conversa de, por exemplo, um paciente em cuidados paliativos, ou uma notícia de óbito, ou uma notícia até mesmo de que o paciente precisa operar e ele não estar né, não estar preparado. Enfim, a gente participa desses momentos e a gente trabalha um pouco aí com essas possibilidades todas aí. Elaborar documentos necessários de acordo com cada caso clínico, né? Então, em todos os casos, a gente trabalha com evolução no prontuário. Então, isso é algo que a gente vai desenvolvendo na nossa escrita, além de prontuário, né? A gente consegue, a gente aprende, de fato, a fazer parecer quando necessário, a emitir encaminhamento, seja, né, para um continuamento, para uma continuação de atendimento psicológico ou psiquiátrico. Isso tudo a gente vai aprendendo ao longo aí desses 2 anos. Além disso, né, uma vasta carga horária de atendimentos, quando comparado com programas convencionais de pós-graduação. Então, a gente pensa, né, uma pós-graduação geralmente tem uma carga horária aí de 300, 400 horas. A residência, ela vem com uma carga horária de mais de 5.000 horas. Então, a gente tem um grande número de atendimentos e de aprendizado aí dentro, muito maior do que numa pós. Né? A gente recebe alguns estagiários lá que cumprem 40 horas de estágio, enquanto a gente está lá cumprindo 4, 5.000 horas. Então, é algo muito rico para quem está dentro da residência multiprofissional. Conhecer diversas áreas dentro do âmbito da saúde. Então, né, pegando a minha experiência, eu trabalho, né, no maior hospital filantrópico de Minas Gerais e um dos maiores do Brasil. Lá na Santa Casa, a gente tem 13 andares de atendimento, mais o subsolo. No subsolo, a gente tem a parte de hemodiálise, no primeiro andar, a gente tem exames, e aí, em cada andar, a gente tem uma ênfase diferente, né? E aí, eu faço a residência na modalidade de intensivismo adulto. Então, teoricamente, eu vou atender pacientes adultos que estão internados dentro da UTI. Porém, dentro aí da minha prática, eu já atendi pacientes de transplante, eu já atendi pacientes oncológicos, eu já atendi gestante, eu já atendi puérpera, já atendi adolescente, já atendi pré-adolescente. Então, né, mesmo que ali no meu programa de residência seja escrito que vai ser intensivismo adulto, eu consigo aprender muito de temas que são recorrentes na área da saúde. Então, é muito importante e muito válido essa experiência que a gente tem, porque a gente vai conhecendo áreas que talvez eu conhecesse só num livro, se eu tivesse, né, estudando por conta própria ou numa pós-graduação convencional. E lá na Santa Casa, eu já passei por todas essas áreas aí, estando em um único ambiente. Então, é uma potência muito grande, é um momento muito rico, inclusive, de conhecer essas outras áreas, de entender como que funciona,
biologicamente falando, mas psicologicamente falando também, né? De como que é a diferença de cada abordagem, né? Então, eu estou num CTI cardiológico, o perfil de paciente é um perfil muito ansioso, então eu trabalho muito isso com eles. Quando eu estou no pós-operatório, a maior ansiedade já passou, porque já foi aquele procedimento que o paciente estava com medo, né? Então a gente vê diversas formas de atuação no mesmo hospital. E algo que é muito rico dentro da residência é a questão de possibilidade de supervisão em ambiente de trabalho. Então, eu atendo meus pacientes, eu tenho uma preceptora que vai me supervisionar, vai me dar todo o suporte teórico e prático que eu preciso. Então, essa para mim é uma das maiores potências. Fora isso, né, a gente recebe para estar ali, então é algo muito válido. Foi uma apresentação mais curtinha, mais rápida, então, dentro dessas potências, ainda teria um monte para ser falada, mas preferi trazer para vocês os pontos principais que eu vejo na minha vivência. E eu recomendo a residência para quem realmente gosta da área. Eu acho que é uma experiência muito rica. Pode ser cansativo em alguns momentos, mas é algo que, né, para a nossa carreira aí é fundamental. Agradeço mais uma vez a participação de todo mundo, de quem está aqui, de quem tem interesse. Deixo aí meus contatos, caso alguém, né, tenha alguma dúvida, tenha alguma contribuição. Eu vi que está tendo algumas perguntas, né? A gente vai responder mais no final. E é isso. Mais uma vez, quero agradecer a todo mundo e me coloco à disposição. Isso. Muito obrigada, Carolina. Carolina aí apresentou a complexidade que é, né, a atuação, e aí da residência e da atuação em hospitais, exigindo outro tipo de clínica, né, um percurso, uma escuta diferenciada, um trabalho em equipe, sempre coletivo, desafios muito importantes que você apontou para a gente. Então, gente, eu estou vendo várias perguntas muito interessantes com relação à residência, a referências bibliográficas, a questão de bolsa. Eu estou querendo combinar com vocês da gente responder ao final, tá? Então, agora a gente escuta a Vitória e a Débora, que também vão falar da experiência delas, mais 20 minutos, e depois sim a gente abre para essas respostas aí das perguntas de vocês. Pode ser, gente? Pode ser assim, né? Então, já vou chamar a Débora e a Vitória, como é que elas se organizaram aí na apresentação. Elas são psicólogas e residentes, né? A Débora na área da saúde cardiovascular, na residência, no programa de residência multiprofissional em saúde. É bom a gente gravar isso, eu estou vendo pessoas falando residência em psicologia, a residência em saúde, multiprofissional em saúde, dela na área saúde cardiovascular, e a Vitória na área, então, do idoso, na saúde do idoso, tá? Eu só quero ressaltar a questão da residência em saúde para lembrar que o hospital ele pertence à rede de saúde, ele está inserido, né, na linha de cuidados. Então, não dá para a gente pensar em uma residência só hospitalar, ou só em psicologia. A gente vai precisar, para trabalhar aí na perspectiva da integralidade, sempre de modo interdisciplinar e intersetorial, né? Então, por isso, em saúde é a nossa residência, né? Mas vamos lá, então, vamos com vocês. Olá, gente, boa tarde. Queria agradecer a todos envolvidos na organização e também a Tereza, que está aqui mediando a mesa e também é uma das pessoas que acompanha o nosso trabalho na residência em saúde do Hospital das Clínicas. Ela é nossa tutora. Logo eu vou explicar o que isso significa. Meu nome é Débora, eu sou uma mulher de pele parda, na falta de um termo melhor. Eu uso óculos, tenho cabelo médio, da cor castanha, meus olhos são castanhos também. E atrás de mim tem uma parede branca e uma janela. Se a Vitória quiser se apresentar, acho que ela já pode fazer isso. Tá bem. Meu nome é Vitória, vou fazer essa apresentação junto com a Débora, que é minha companheira na residência. Também queria agradecer muito o convite e a organização.
e a todo mundo que está assistindo, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelo louro, tô com uma blusa de botão vinho, meio vermelha, tenho um piercing no nariz, e tô num quarto branco também, basicamente, tem uma parede branca atrás de mim. Como a Tereza introduziu, nós vamos falar dessa atuação, e como a Carolina também já trouxe, né, vamos falar sobre a nossa atuação na residência. Somos 2 residentes do segundo ano, eu e Vitória. Como também a Tereza já trouxe, eu faço parte de uma ênfase em saúde cardiovascular, enquanto a Vitória dá ênfase em saúde do idoso. Nós duas estamos inseridas nessa residência, no programa de residência em saúde do Hospital das Clínicas. Então, para começar essa apresentação, a gente vai contextualizar um pouco sobre esse programa de residência, até tentando esclarecer algumas dúvidas que já surgiram aí no chat. Em seguida, vamos falar dos desafios e da forma como eles nos movimentam no cotidiano de trabalho. E, por fim, vamos compartilhar um caso que ilustra as possibilidades que existem dentro de um programa de residência e dessa experiência como residente. Nós fazemos parte desse programa de residência multiprofissional integrada do Hospital das Clínicas, da UFMG. A residência é uma pós-graduação no formato de especialização com uma duração de 2 anos e uma carga horária de 60 horas semanais. Alguém perguntou no chat de como que essa carga horária é distribuída. E, teoricamente, nós temos uma parte prática, que equivale à maior parte, 80%, e nessa parte prática nós atuamos nos diferentes níveis de atenção à saúde, com foco nesse trabalho colaborativo, porque é uma residência multiprofissional, não se trata de uma residência em psicologia. Existe a modalidade de residência uniprofissional em psicologia, mas não é o caso da residência do Hospital das Clínicas, que é uma residência multiprofissional, ou seja, a gente entra junto com outras especialidades da saúde. E aí, além dessa parte prática, que é a maior parte, nós temos uma carga horária de 15 horas semanais dedicada à formação teórica. E nessa formação teórica, a gente inclui as supervisões, que são feitas com preceptores, ou seja, profissionais que estão inseridos no serviço de saúde e que nos orientam na nossa prática. Existe também a tutoria, que é conduzida por professoras ligadas à instituição de ensino, no nosso caso, ao UFMG, e aí nisso a gente inclui a Tereza, que está aqui conduzindo a mesa, e também uma outra professora, a Priscila. Temos disciplinas ofertadas pelo hospital e também disciplinas da pós-graduação da UFMG, e participamos de reuniões, cursos, por vezes ofertados pelo hospital e que acontecem no ambiente hospitalar ou em outros serviços de saúde, e que nos ajudam a fundamentar a nossa prática teoricamente. A entrada na residência do Hospital das Clínicas acontece por meio do ENARE, que é um programa, que é um formato atual de um exame, como se fosse um Enem, mas para residências. Então, várias residências do Brasil, de hospitais universitários, têm a sua seleção por meio desse Exame Nacional de Residências. Nós recebemos, sim, uma bolsa, e essa bolsa ela é concedida pelo Ministério da Educação ou pelo Ministério da Saúde. É uma bolsa de cerca de R$4.000. Existem outras especializações remuneradas, mas a residência tem esse valor fixado, que é concedido pelo Ministério da Educação ou Ministério da Saúde. E como condição para o recebimento dessa bolsa, nós temos que atuar no trabalho de maneira exclusiva, é um vínculo de dedicação exclusiva. Então, como eu comecei a dizer, a residência não é uma residência em psicologia, é uma residência multiprofissional. Então, cada programa, existem programas dentro do programa maior de residência, tem uma série de profissões incluídas. No HC, atualmente, nós temos 3 programas de residência, 3 áreas de concentração do programa de residência, melhor dizendo. O primeiro que surgiu foi de saúde cardiovascular, que surgiu há cerca de 10 anos, e atualmente inclui a psicologia, uma vaga por ano. O segundo programa que surgiu foi de saúde do adulto e do idoso, que antes era chamado só de saúde do idoso,
também inclui a psicologia, com várias outras especialidades, e mais recentemente surgiu a ênfase em cuidado humanizado da criança e do adolescente, mas a psicologia ainda não está inserida nessa área de concentração. E como a proposta é que a gente circule por diferentes níveis de atenção à saúde, a gente não fica só no hospital. A gente passa pela atenção básica, a gente passa pela atenção secundária, principalmente por meio dos ambulatórios especializados que são vinculados ao hospital. Na residência em que eu atuo, a de saúde cardiovascular, nós temos a proposta de passar, por exemplo, pela academia da cidade. Na saúde do idoso, existe uma passagem por um centro de saúde aqui de Belo Horizonte, e todas nós atuamos nos ambulatórios especializados. Eu, por exemplo, faço parte do ambulatório de reabilitação cardíaca, Vitória já fez parte do ambulatório de cuidado à dor e de gerontologia. Então, a gente circula, não ficamos apenas no hospital. Mas, de fato, o hospital compõe boa parte da nossa atuação. Em todos os anos, nos 2 anos de residência, nós sempre estamos no hospital, não existe um momento em que a gente sai totalmente do hospital. E o nosso hospital de referência é o Hospital das Clínicas. É um hospital de ensino, é um hospital geral, vinculado ao SUS. Ele atende quase todas as especialidades do SUS aqui em Minas Gerais, e atua como referência para o município em algumas especialidades, por exemplo, na cardiologia, mas também para o estado em algumas linhas de cuidado, como de atenção ao câncer. E é um hospital que não é porta aberta. As pessoas que chegam lá, elas são geralmente encaminhadas por outros serviços de saúde. A gente não tem um pronto-socorro que recebe todas as demandas que chegam diretamente lá. Ou essas pessoas também podem ser acompanhadas num dos laboratórios especializados, sobre os quais eu comentei, e aí elas conseguem ingressar no hospital em caso de necessidade. E como psicólogas residentes, a gente circula por todo o hospital. É claro que a nossa área de concentração ela vai delimitar alguns cenários em que a gente está mais presente. Por exemplo, existe também no Hospital das Clínicas uma unidade coronariana, que é uma UTI destinada a pacientes com doenças cardíacas, e eu passo boa parte do meu tempo lá, acompanhando alguns pacientes que chegam. Mas eu também circulo por outros cenários, por outros andares, por outros setores. Existe uma parte da residência, por exemplo, que eu passo na pediatria, então tem as enfermarias, tem o CTI pediátrico, e os pacientes, após a alta das unidades intensivas, muitas vezes vão para andares diversos, assim, a gente não consegue prever onde eles estão. Então, a gente circula mesmo por todos os 10 andares do hospital. Então, a gente também trouxe alguns dos desafios que nos movimentam, que não à toa são muito similares aos que a Carolina trouxe. Existe um ideal do trabalho como residente, que se expressa em normativas no Ministério da Saúde, que falam dessa carga horária que é dividida entre prática, teoria, de uma formação continuada, mas a gente sabe que o real, muitas vezes, traz outras complexidades, alguns obstáculos para a efetivação disso que está previsto. Então, o que a gente conversou, inclusive com as outras residentes também, que estão no programa conosco, estão no primeiro ano, é que, de fato, a carga horária é muito extensa e o trabalho é muito exigente, porque todas as situações com as quais a gente se depara no cotidiano são situações muito complexas, que exigem muitos saberes e muitas práticas para que a gente encontre saídas. Essa sobrecarga, que advém dessas demandas difíceis de atender, e que são muitas, por vezes dificulta os estudos, ou seja, a nossa formação teórica, e pode gerar uma confusão de papéis. Às vezes a gente até esquece que estamos lá como residentes, pessoas em formação, porque atuamos muito como profissionais que já estão formados e vinculados ao hospital. Além disso, surge a pergunta, né, de qual que é o lugar do psicólogo residente no hospital. É claro que não existe um lugar dado, nem mesmo para os psicólogos, mas para o residente, isso se torna
ainda mais novo, ainda mais complicado, porque é uma posição recente. Diferente da residência médica, por exemplo, que existe há décadas, a residência multiprofissional só se tornou uma proposta em 2005. Então, às vezes a gente tem muita dificuldade, como a Carolina trouxe, de se inserir na equipe multiprofissional, ainda que se trate de uma residência multiprofissional. E às vezes é um trabalho solitário, esse de empreender esforços para se aproximar, para realmente exercer um trabalho colaborativo em equipe. E além de tudo isso, nós estamos lidando com uma pandemia que ainda está em curso e que, por mais que estejamos atualmente num cenário melhor do que o dos últimos anos, ainda existe uma tensão, ainda existe uma necessidade de reorganizar o hospital muitas e muitas vezes, e a pandemia, a necessidade de distanciamento social que adveio desse cenário, trouxe uma diminuição dos espaços formais de troca, de articulação. No início da residência, por exemplo, eu só conhecia os outros residentes por chamada de vídeo, porque assim foi feita a nossa apresentação. Apesar desses desafios, a gente tem tentado encontrar algumas saídas, que é o que a Vitória vai apresentar agora. Então, eu fiquei com essa parte seguinte, né? A Débora falou um pouco do hospital, da residência, dos desafios, e que realmente se assemelham a bastante coisas, né? Que a Carolina trouxe, e acredito que algumas coisas que eu vou trazer também vão se assemelhar ao que ela trouxe, mas a gente vai tentar ser o mínimo repetitivo possível. A gente optou por iniciar essa segunda parte com um trecho de um texto da Cláudia Osório da Silva, que é sobre a atuação no Hospital Geral, né? Eu vou ler a frase para vocês que está descrita no slide. O medo e o cansaço têm produzido movimentos que interrompem os fluxos de solidariedade e inventividade. Mas que medos, que cansaços, e principalmente em que fluxo de solidariedade e inventividade podemos embarcar? A gente quis começar com isso, assim, saindo da parte dos problemas e passando para saídas, né? Porque realmente o hospital pode se mostrar como um lugar cansativo, pouco inventivo, que não dá tanta abertura para a criatividade. Mas o que a gente pode ter como linha de fuga? O que a gente pode ter como saída? O que a gente pode encontrar de brecha nisso, né? Quais são as nossas potências? Que foi até a palavra que a Carolina trouxe. Eu acho que se assemelha como o que a gente chamou aqui de saídas e brechas. Aí primeiro a gente trouxe como a clínica desafiadora do hospital coloca a gente em movimento. Não é a clínica que muitas vezes a gente está preparado, mais ou menos preparado, não sei se a gente está preparado para alguma coisa, mas aquela clínica individual, que é um trabalho solitário da psicóloga, do psicólogo, é uma coisa feita em equipe. É preciso compartilhar o cuidado. A gente percebe que a gente não consegue fazer nada sozinho, em situações de tamanha complexidade, em um ambiente de tamanha complexidade. A gente precisa conversar com as outras equipes e cuidar de quem está cuidando, que aí a gente passa pelo cuidado ao cuidador, né, a pessoa que está lá com o acompanhante, mas também os outros profissionais que estão cuidando, e aí nesse meio a gente acaba percebendo que a gente precisa se cuidar também, como a gente percebe que os outros profissionais precisam se cuidar. Então, forma essa rede, assim, sempre em movimento e que sempre envolve muito cuidado. E aí, dentro desse espaço da residente dentro do hospital, a gente vê muito, apesar do não incentivo à criatividade, assim, do ambiente hospitalar, pelo modo que ele o lugar de residente muda um pouco isso, assim. Os residentes vão estar ali por 2 anos, não tem um vínculo duradouro com a instituição, né, com a organização. E chega com um olhar estrangeiro, assim, é alguém de fora. Muitas vezes, como a Carolina pontuou, são pessoas que acabaram de se formar,
mas até quando não são pessoas que acabaram de se formar, assim, são pessoas que estão entrando num momento novo ali da residência e trazem esse movimento, né, para quem já está lá, para quem está no hospital. E aí isso conversa até com o processo de ensino-aprendizagem contínuo, que é uma das coisas que a gente pontuou, porque a gente está lá para aprender, e é o que acaba ficando mais óbvio, sendo que a gente está em formação, mas o nosso ideal é que a gente consiga acrescentar também para a prática das pessoas que estão já no hospital. Que quando elas parem para resolver uma dúvida nossa, talvez elas tenham que lembrar de coisas que não estavam tão evidentes assim, e a gente mesmo segue aprendendo o tempo todo. E para conversar com as outras equipes, a gente precisa colocar a nossa prática, que tende a ser assim, como a gente tem um objeto mais abstrato, subjetivo, que tende a ficar um pouco mais distante das outras especialidades, a gente tem esse esforço, esse trabalho contínuo de colocar em palavras compreensíveis para todas as outras profissões, o do que a gente está fazendo ali, focando no nosso objetivo e etc. E aí esse lugar de residência traz também uma parceria quase que inevitável entre os residentes, porque o residente entende o lugar do residente, então a gente vai encontrar na hora do café, no almoço, no corredor, com o pessoal das outras residências, e é um momento de muita potência, assim, você vê uma pessoa de outra especialidade, mas que está ali com alguns sofrimentos iguais, outros diferentes, é algo bem legal, assim, que a gente percebe. E aí, a gente trouxe, por fim, nessa experimentação de novas possibilidades, um breve relato de caso, assim, que foi um atendimento, um acompanhamento que eu fiz. E a Débora, claro, participou nos conselhos e etc. E aconteceu com um usuário, né, que ficou internado lá no hospital, que eu vou chamar de João, que é um nome fictício. Mas o João teve um AVC e foi internado lá no Hospital das Clínicas. E a psicologia foi chamada porque ele chorava muito e se recusava a comer. E eu vi um pouco das evoluções dos outros profissionais e se pautava muito todas as evoluções na confusão do João, a fala meio bagunçada, e praticamente todo o contato era feito com acompanhante, mostrando ali talvez uma incapacidade do João de se colocar, de se posicionar diante do tratamento dele, né? Mas desde o primeiro atendimento, eu consegui uma troca muito boa com ele, assim. Acho que esse é o primeiro ponto que eu trago, assim, como esse olhar estrangeiro. Eu não tratei como óbvio em momento nenhum que ele estaria confuso e que nada do que ele falasse estaria valendo, assim. Tinha muito mais naquele discurso do que a confusão, né, do que esses momentos mais de desorientação, assim. E aí, desde o primeiro atendimento, ele falou comigo sobre a importância da filha dele para ele. A filha dele que ia fazer 15 anos. Então ele decidiu, o tema é gato, cachorro, rosa, e a gente fez uma festa lá. A festa consistiu em cartazes com gatos e cachorros cor-de-rosa, e que é algo pouco visto, pouco pensado para um ambiente hospitalar, né? Uma festa de 15 anos e o mais básico que ela tenha sido, foi muito importante para ele, foi muito importante para o nosso laço, assim, para o tratamento dele. E, enfim, tive que encurtar um pouco a história, mas é isso. Podemos caminhar para o final. Aqui a gente está apresentando a nossa equipe, que tem as outras residentes, né? A Gabriela Lopes, que é a R1 da Saúde Cardiovascular, a Sara Monteiro, que é a R1 da Saúde do Idoso, a gente falou das tutoras anteriormente, e os preceptores são os psicólogos, né, e psicólogas lá do Hospital das Clínicas. E é isso, muito obrigada.
Obrigada, gente. Bom, poxa, Vitória, realmente foi uma pena ter que te lembrar do tempo, bem no caso clínico, que é sempre muito interessante a gente poder, né, compartilhar experiências com casos clínicos, tá? Mas, enfim. Mas é para a gente estimular mesmo a participação. Eu estou muito feliz, que eu estou vendo muito interesse aí, inclusive acompanhando né, o que tem sido colocado no chat, muita preocupação com relação à inserção, né? Como é que vocês vão entrar, como é que é, por exemplo, o que é exigido em termos de análise de currículo, né? Se a residência vai exigir muito esforço, né? E eu acho que isso até já foi respondido, mas vamos ver se Carolina quer completar, né? Que a pós-graduação, acho que já foi respondido, tá? Agora, se tem uma dedicação muito grande, né? Se dá para conciliar outras atividades, vocês nem colocaram, mas eu acho que as meninas já colocaram da dedicação exclusiva, mas vale a pena comentar alguma coisa a respeito. Eu só quero colocar o seguinte, eu vi que também pediram referência bibliográfica. A gente tem hoje muita literatura, muita produção, muitos artigos, sabe, sobre as práticas, sobre a clínica em hospitais, tá? Então, olha bem, tanto a sociedade, tem a revista, né, da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, que dá para vocês verem muitos artigos interessantes, né? Mas também, gente, a gente tem a referência técnica para a atuação de psicólogos nos serviços hospitalares do SUS. Essa referência técnica do Conselho Federal de Psicologia está muito interessante, e ao final desse documento, super disponível na internet, vocês vão, disponibilizado, né? Vocês vão ver várias outras referências muito interessantes, que vocês vão poder consultar, ler. Eu acho que isso aí já dá para fazer um bom estudo, tá bom? Bom, mas então eu percebi que tem a questão, para além, eu estou querendo organizar para os meninos responderem, para além das questões de currículo, como é que faz, né, para pensar no trabalho aí na residência, tem também essa questão do preconceito, que é uma questão diferente que foi apresentada aqui. Se o psicólogo hospitalar sente algum preconceito, vivencia, né, por ser psicólogo, né, junto à equipe. Então, eu gostaria que vocês pudessem responder. E aí, levanta a mão, ou quem quer responder isso, gente? Tanto Eu posso, Isso, eu vai. posso fazer um comentário, até porque parece que a pergunta diz respeito não somente à psicologia, né, mas o residente ser Sim. reconhecido, residente em psicologia. E primeiro, só pontuar mais uma vez que a gente não é residente em psicologia, a gente faz uma residência multiprofissional e dentro dessa residência a gente entra como psicólogos. E, de fato, às vezes isso gera um estranhamento, principalmente entre os médicos, os residentes médicos, que estão acostumados com a ideia de que existe somente a residência uniprofissional médica. É um esforço de se apresentar e de se apresentar de novo, e lidar às vezes com o esquecimento. Quem é mesmo você? Eu não sei nem se é um preconceito, porque às vezes esse conceito não está formado. A gente que vai ajudar a construir isso, a construir a ideia de que existem residentes de outras especialidades, existe um programa de residência multiprofissional e que a gente tem que atuar junto para oferecer o melhor cuidado possível para quem está no hospital ou em qualquer outro serviço de saúde. Algo que eu vejo também em relação a isso de residente é que alguns profissionais ainda não entendem o conceito da residência como um todo e acham que nós, residentes, somos estagiários. Não que seja um problema, né, mas a gente tem que se colocar também como um profissional formado ali, né? A gente tem as responsabilidades de um profissional formado, seja psicólogo, fisioterapeuta ou qualquer outro. E aí a gente vai construindo, né, esse lugar. Eu queria só responder sobre a questão da bolsa, porque eu vi que teve uma pergunta aqui da bolsa de 4.000 e uma bolsa de 1.200. E isso é de uma realidade que eu conheço da Santa Casa, né? Na Santa Casa a gente tem o eixo da residência multiprofissional,
que é esse salário de 4.100, mais ou menos, e a gente tem um programa de especialização. E aí, a bolsa é 1.200, tá? A especialização tem o mesmo corpo aí da residência, então são 60 horas, com 48 horas práticas, 12 horas teóricas, trabalhando, né, dentro do hospital, com a diferença dessa questão aí da bolsa. Quem coordena a residência, né, como um todo é o MEC, junto com o Ministério da Saúde, e essa especialização, ela é um programa da Santa Casa. Então, a Santa Casa que oferta, né, essa possibilidade de você fazer uma pós-graduação com essa atuação prática aí, como nos moldes da residência, tá? E aproveitando, né, a Tereza já falou muito bem aí dessa parte da bibliografia, mas se alguém tem alguma dúvida específica dos programas que a gente tenta, né, das provas de residência, todo ano sai o edital. E aí, nesse edital, eles falam direitinho quais autores, quais livros, ou qual abordagem que eles querem que vocês estudem para realizar a prova. Então, a minha prova provavelmente foi muito diferente, né? A minha referência bibliográfica foi muito diferente da das meninas. Então, isso tudo vai depender do edital e da banca que estiver realizando, né, o processo seletivo aí da residência. É verdade, Carolina, existem diferenças muito significativas na bibliografia e acho que isso é diferente agora porque dentro da residência do HC, do Hospital das Clínicas, a gente não tem mais um edital somente da residência multiprofissional do Hospital das Clínicas. A entrada se dá por meio daquele exame que eu comentei, o Exame Nacional de Residência, que ele não especifica bibliografias, apenas os temas de interesse para a prova. Então, talvez começar por essa referência que a Tereza já trouxe, sobre a atuação da psicologia, da atenção hospitalar, seja um bom caminho. E, a partir disso, ir aprofundando nesses temas que o edital do ENARE, que é esse Exame Nacional de Residência, propõe. É interessante isso, porque realmente o que mudou, né, a forma de prova, o tipo de prova, né? E o que eu gosto de ressaltar, gente, até mesmo pela referência, vocês vão ver, pela referência técnica, é que qualquer abordagem é bem-vinda na psicologia hospitalar. Vocês vão ver lá no final, nas referências, tanto o TCC, quanto psicanálise, quanto humanismo, coexistencialismo. Vocês vão ver várias abordagens, super bem-vindas, tá? Agora, de fato, quando você tem alguma seleção, algum concurso público que não seja residência, né, para inserção no serviço público de saúde de algum município, e lá você pode, vocês até perguntaram, precisa ter residência para entrar em hospital, para trabalhar em hospital? Não, se você faz um concurso público no município, você pode trabalhar no hospital sem residência, tá? Então, assim, nesses concursos, às vezes pedem alguma abordagem específica, mas isso também tem a ver, como as meninas falaram, depende de quem está elaborando a prova, tá? Dos professores da banca ali que está elaborando, também para os concursos públicos. Eu gosto de falar porque, às vezes, tem uma confusão, o povo acha que tem que ser uma abordagem específica, e não é isso. Seja bem-vindo às diversas abordagens que temos na psicologia, né, gente? E as nossas escolhas, né? E aí, eu só queria fazer um comentário. Uma outra pergunta que eu vou colocar, por exemplo, essa coisa de precisa ter residência para entrar no hospital, além do concurso, né? Por exemplo, o hospital privado? Não, você vai ter um processo seletivo. Mas valoriza-se muito quando você tem residência? Sim. A gente sabe até mesmo pela trajetória dos residentes que já saíram. Eles entram muito mais fácil, passam muito mais fácil o processo seletivo, né? Ou mesmo num processo ali de recrutamento e seleção do próprio hospital privado, por exemplo, o hospital particular, né? Isso é muito valorizado, muito mais do que um psicólogo que não tem essa experiência, isso é lógico, tá? Mas não quer dizer que seja um pré-requisito. E a residência pode fazer em qualquer momento, né? Tá? É só um comentário também sobre essa questão, Tereza. De fato, é muito raro encontrar concursos que exijam uma residência, especialização em formato de residência.
mas isso tem surgido. Inclusive, o último edital da IBSER, que é a empresa que administra os serviços hospitalares e os hospitais universitários, tal como o Hospital das Clínicas, já exigiu a comprovação de residência para psicólogos. Então, esse cenário tem sofrido algumas mudanças. A gente ainda não tem isso, né, como regulação, né, alguma resolução, mas eu acho que o caminho vai acabar sendo isso, por alguma especialidade ou residência, né? Aí deixa eu ver mais perguntas. Tereza, deixa eu só comentar uma coisinha, que é sobre as perguntas no geral, assim. Eu vi que a maioria das perguntas foram de uma curiosidade imensa de como é que eu faço para entrar, isso vale a pena? Foi um clima de um monte de gente querendo saber o que fazer, que eu senti nas perguntas, assim. E antes de tentar a residência, eu não sabia absolutamente nada. Mas existem muitos sites, existem muitas... até cursinhos preparatórios que aí se você entra no site, ele já te explica, não necessariamente você precisa aderir ao curso, né? Mas até para fazer sua própria propaganda, eles te explicam tudo sobre as residências, assim, e é muito difícil achar respostas gerais, além dessas coisas que são, assim, a carga horária 60 horas, a bolsa, o salário que vai ser o mesmo para todo mundo que estiver na residência, né? A Carolina explicou a outra possibilidade. A residência não é um estágio, é feito por psicólogos e psicólogos formados, é uma pós-graduação, sim, uma especialização, e vão ter muitas diferenças entre as residências de vários lugares. Eu acho que foi até o que a gente tentou trazer aqui um pouquinho, de falar de dois hospitais que são 100% SUS, em Belo Horizonte, na mesma cidade, e ainda assim tem diferenças grandes, até na forma de entrada, que agora o HC está pelo Enare e a Santa Casa continua por prova própria, né? E aí, assim, depende, assim, você tem vontade de fazer residência em outro lugar, em outro estado, em outra cidade, vale a pena pesquisar essas residências de Belo Horizonte, lembrando que com esse termo, né, de busca multiprofissional, talvez apareça mais do que a residência em psicologia, porque vão ter diferenças nas provas, nas datas de provas, no dia que sai o edital, na época que sai o edital, e vale a pena ficar de olho nisso tudo. Mesmo que os editais sejam diferentes e a base bibliográfica, assim, né, tipo, o que ele vai te exigir de estudo pode variar um pouco, uma base ali vai te preparar bem para tudo, assim, um estudo sobre saúde coletiva, sobre o nosso sistema único de saúde, sobre o hospital, que a Tereza já falou bem, assim, são coisas que não se perde nesse estudo geral para tentar uma residência, né? Além de diversas outras áreas que existem, além das 3 aqui que nós fazemos, né? E ainda residência focada na atenção básica, porque a nossa residência hospitalar, ainda que caminhe pela rede, na saúde mental. Então, é muita coisa que não tem nem, assim, com tanto que eu falo, que vocês já perceberam que eu já, né, tem como falar tudo. Então, eu incentivo vocês a continuarem buscando e pesquisando, assim, tem várias das coisas que talvez vocês saiam ainda com certa dúvida e que vocês vão ser tranquilizados pela informação que que dá para achar, assim. E tem uma coisa interessante, que a residência, né, gente, ela é uma grande conquista que a gente tem aí com a Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, implementado aí, que é a intersetorialidade, que já foi até falado pelas meninas, entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Então, por exemplo, quando pergunta de prova, se é só federal, se é universidade federal, é sempre junto com o serviço. Então, a gente está vendo como é que é na Santa Casa, e aí tem o tutor também, que é um professor. Então, a gente está falando o tempo todo de educação e de assistência, juntos. Entende? Então, assim, aí tem a prova do Odilon Berens, tem a prova do HC. Então, tem vários tipos aí de residência multiprofissional. É importante, tem muitas informações disponíveis também na internet que vocês vão ter, tá? E também essa articulação entre ensino, olha bem, de uma formação na prática, no serviço, que dá um salto qualitativo, né, na formação do psicólogo,
como também estimula o próprio serviço a ações instituintes, a se pensar, articular mais aí novos conhecimentos, atualizações. Então, é uma interface muito interessante, tanto para a formação quanto também para o próprio serviço. Tá? Pode falar? Desculpa, minha internet está falhando, às vezes aí pareceu que você tinha interrompido a sua fala. Mas esse é um bom momento para pesquisar, porque os editais costumam abrir nesse início do segundo semestre. O Enare, no último ano, aconteceu em dezembro, se não me engano, ou talvez o edital saiu em dezembro. Então, se existe essa curiosidade, essa vontade, podem iniciar as buscas. Não é difícil, como a Vitória falou, não é difícil encontrar. Existem residências de diversos tipos, residências, inclusive, em que as pessoas não passam pela atenção hospitalar dessa forma como a gente faz. Não só de universidades federais, como de universidades estaduais, universidades particulares. É bem diverso. Gente, eu queria que vocês comentassem uma pergunta que já passou aqui e que eu acho bastante relevante mesmo, além dessas outras que são bem interessantes, que é a questão, a diferença entre ser residente e ser estagiário. Eu queria que vocês comentassem isso. Eu acho que teve até uma pergunta que eu não entendi, que, parabéns, Vitória, formei, aí tem muita diferença entre eles, aí eu não entendi se estava falando do estágio e a residência, mas eu acho que era sobre isso, né? E aí tem muita diferença, assim. Deixa eu falar. Foi o que eu entendi também, assim. É muito diferente, porque a residência você já é formada, e tem esse processo, assim, não sei exatamente como é que funcionam todos os estágios, né? Podem ter processos seletivos, mas são coisas mais individuais, né? São processos bem diferentes. E assim, a carga horária, eu acho que são por todas as coisas que a gente já falou assim, aqui, senão eu vou ficar repetindo. A carga horária, a bolsa, você já ser formado, as suas obrigações por já ser uma psicóloga formada, você assina e coloca o seu carimbo ali no que você está fazendo, essas coisas que na prática fazem muita diferença, né? E entra no o currículo como de uma forma totalmente diferente, assim. Não entra como um estágio, entra como uma especialização. Eu acho que até que você falou bem, né? Fica claro, 2 anos, né? Num hospital com 60 horas semanais, fazendo parte da equipe como residente, né? É bem diferente do que ficar 6 meses, né? Com certeza, e já formada, com responsabilidade, respondendo, inclusive, legalmente também pelo que está fazendo, né? Então, com certeza, uma diferença grande. Eu acho que tem uma diferença também, que no estágio a gente está sempre com alguém responsável pela nossa atuação ali, pela nossa evolução. Na residência, apesar da gente ter a supervisão, a gente tem uma independência maior. Então, a gente anda mais com as nossas próprias pernas, né? Numa própria evolução, num próprio atendimento clínico, porque a gente passa a ter pacientes ali que a gente não precisa de uma supervisão recorrente como é no estágio. Então, vem toda essa responsabilidade mesmo, né? Quando a gente tem o CRP ali para comprovar que é a gente que está ali, que a gente sabe, né, a nossa profissão ali. Mas, né, eu acho que a Vitória falou muito bem dessas outras diferenças também. Eu queria que vocês também comentassem, que estão muito interessados em saber sobre a prova, sobre currículo, o que vocês acham que foi, né, valorizado em termos de currículo, as fases desse processo seletivo. Vocês podiam falar, eu vou fechar também o olho. Mais uma vez, isso depende de qual residência você está pleiteando. E atualmente, com o Enare, existe o exame, que é uma prova objetiva, e existe uma análise curricular, que leva em conta as experiências dos profissionais durante a graduação e depois da graduação também. Uma pessoa perguntou em algum momento
se era possível ou se fazia diferença o tempo de formado para entrar na residência. Eu já vi alguns editais que pontuam de acordo com o tempo desde a formatura, mas isso não acontece no edital do Enário. Independente do tempo que você tem de formado, o que vale são as suas experiências, principalmente experiências relacionadas à saúde. Também as suas publicações, suas apresentações em congresso, em eventos. Uma outra coisa que às vezes aparece é também os estágios que você fez, né? Os estágios na graduação, se você fez um estágio no hospital, se você fez na área da saúde. Tudo isso entra na sua pontuação, mas não somente, porque você vai ter também a sua pontuação da prova objetiva para a sua classificação. Geralmente, né, a análise curricular, ela é mais classificatória do que eliminatória, né? Então, além do que a Débora falou, eu já vi que curso de idioma também pode ser pontuado em alguns editais, projeto de extensão, projeto de monitoria, isso tudo pode fazer parte. E aí eu vi que alguém perguntou se o processo seletivo é uma prova única ou se tem várias etapas, né? Como a Débora disse, vai depender do edital. Eu já vi residências que não precisam fazer provas, como já vi residências que tem prova, que tem análise curricular, que tem prova prática, né, que faz uma simulação aí, já vi editais que pedem entrevistas, então tudo vai depender da instituição que você quer entrar, do programa que você pensa, né? Então, realmente depende, né? Algo que a gente sempre fala muito na nossa profissão, mas que para residência depende mesmo do programa e da instituição que você pretende ser inserido aí. Mas uma coisa que sempre ajuda, nunca vi um edital desprezar esse tipo de experiência, é você ter transitado por serviços de saúde durante a sua graduação. Então, se você tem interesse em continuar atuando como trabalhador da saúde, atuando no SUS, é importante já buscar esses espaços enquanto você estiver se formando, ou mesmo logo depois, assim, antes de tentar uma residência, porque isso geralmente é pontuado na avaliação curricular. E por falar no SUS... pode falar, Vitória, desculpa. E por falar no SUS, né, é um conteúdo que, independente de qual residência você queira tentar, você já pode começar a estudar. Não só para conhecimento teórico aí na residência, mas para a nossa vida, né, como cidadão, todos nós aqui temos direito de usar o SUS é nosso, né, então eu acho que para conhecimento pessoal é muito importante a gente conhecer o SUS, mas para a prova também. Então, independente do programa, estudem sobre SUS, que já é um passo enorme aí na trajetória de vocês. Adorei, nem tenho nada que dizer depois disso. Mas eu só ia comentar que outra das coisas, né, de currículo que vale muito e que a gente costuma correr atrás da graduação toda, até porque muitas universidades são necessárias para formar, são aquelas horas de palestra, de estar aqui assistindo alguma coisa e recebendo um certificado. Né? Vai que você vai entrar na residência porque você assistiu a gente. Mas aí essas coisas também contam pontos, assim, de formas diversas. Realmente eu acho que é uma decisão que tem que ser bancada, assim. Não é fácil ler edital, é chato ler edital. Não é fácil o primeiro edital, a primeira prova, porque talvez se você não tiver experiência com isso, você ao longo dos editais você vai lendo, você vai aprendendo a ler editais, aprendendo quais partes são mais importantes de você ler e ter em mente as datas e se organizar. E fazer provas é importante, lembrando que na enorme maioria das provas eu nunca vi uma que não tinha, apesar de que pode ter, existe a isenção de pagamento da prova para pessoas que não têm condições financeiras de pagar, porque todas elas têm algum valor, né? E eu vi alguém perguntando se é semelhante a uma pós. A residência é uma pós. A residência é considerada uma pós-graduação. É um tipo
de pós-graduação, né, que conta com a teoria, a prática, e é uma formação para o trabalho, assim, mas é considerada uma pós. Mas não se trata de uma pós em psicologia hospitalar, eu acho que isso é importante de dizer. Então, a gente não sai da residência especialista em psicologia hospitalar, a gente sai especialista, por exemplo, no caso do Hospital das Clínicas, em saúde. E aí, a partir disso, a gente pode tentar, inclusive, no sistema conselhos, um título de especialista em psicologia hospitalar, considerando nossa trajetória durante a residência, às vezes em outros lugares que a gente transitou antes mesmo da residência. Pois é, mas isso pode até gerar alguma confusão, né? Olha bem, por que aquilo que eu já falei com vocês, por que é uma residência multiprofissional em saúde, e aí é na Santa Casa, e aí é no HC, no Odilon, no Sofia Feldman, né? Então, quer dizer, volto a dizer, como as meninas também falaram, da importância de estudar o SUS. O hospital está inserido em rede. Então, assim, é uma especialização, né? É uma pós-graduação lato sensu. É lógico, quando você vai tentar um processo seletivo, que você fez uma residência no Hospital das Clínicas, ou na Santa Casa, ou no Odilon, tem peso como um especialista em psicologia hospitalar, tá? Porque ele é uma especialização em saúde. Por que eu estou falando isso? Se você colocar uma especialização sozinha, uma pós-graduação em saúde, a carga horária dela, o tempo de dedicação é bem menor. Não é que nós estamos colocando qualidade, qualificando se é inferior ou superior. A carga horária é menor, a dedicação é menor do que um residente tem que fazer e do que um especialista teria que fazer, tá? Por que eu estou falando e ressaltando isso aqui? Porque o peso de fazer uma residência, né, não é à toa que tem tanto esforço, tanta dedicação, uma carga horária intensa dessa, é um peso muito importante para a formação e é muito valorizado no campo da saúde e nos hospitais também, em geral, tá? Então, isso vale a pena a gente ressaltar. E só um complemento, assim, eu gosto sempre de falar com quem me pergunta sobre a residência, se eu recomendo, se eu não recomendo, se é fácil passar de primeira ou não. Eu falo muito da minha experiência. Eu não passei de primeira. Então, assim, se a vontade de vocês, né, é de fazer a residência e não passou na primeira prova, não desanima, né? Infelizmente, são poucas vagas até o momento. Eu vejo que tem aumentado ao longo dos anos, mas ainda é muito pouco. Na Santa Casa, por exemplo, são só 2 residentes por ano de psicologia, sendo que tem um número de inscritos muito grande, né? Mas vocês precisam de uma vaga só, né? A questão é, estudem, se for do interesse, não passou de primeira, mas pode passar de segunda, de terceira, de quarta, isso não impede, né? E vocês podem tentar residência depois de vários anos de formado, não tem problema. O importante é continuar aí, né? Muito bem. Tem uma pergunta para você, Carolina. Você podia responder, olha bem. Eu estou vendo aqui. Um pouco da residência. Então, ela quer saber se a prática hospitalar é exaustiva, onde o profissional fica, na maioria do dia, muito em pé. Então, ela fala isso porque ela é apaixonada pela área da saúde, quer fazer estágio no hospital, mas tem problemas de saúde. É a Jaqueline que perguntou isso para você. Olha, Jaqueline, é exaustivo, mas não é impossível. Na minha prática, né, eu atendo o paciente geralmente na beira do leito, mas se tem uma poltrona perto, eu puxo, sento um pouquinho, se é um momento mais longo. Quando tem a possibilidade, leva na salinha, onde eu posso sentar, onde eu posso conversar ali com mais calma, né? E a gente tem um tempo também para descansar, a gente tem a hora de almoço, a hora de lanche, então, assim, é exaustivo, mas a gente consegue tornar menos pesado. Na minha época que eu fiz estágio no hospital, a preceptora lá do estágio, ela tinha um banquinho. Então, ela andava com o banquinho dela, quando era atendimento demorado, ela ia, sentava, fazia o atendimento, carregava o banquinho. Então, tudo vai depender da forma que você se coloca ali e do arranjo que você faz. Então,
apesar de exaustivo, é possível. Não sei se as meninas querem complementar de alguma forma. Não acho que ter uma dificuldade física impede a atuação no hospital, mas, de fato, a gente circula muito, porque, apesar de, em alguns hospitais, a organização acontecer de forma que o profissional fica no único setor, como residentes, a gente está sempre circulando entre setores. Eu falo isso principalmente pensando na minha experiência no hospital. Dá para a gente manejar, assim, a gente não precisa ficar em pé em todos os atendimentos, adorei o exemplo do banquinho. A gente consegue arranjar um jeito de se sentar, mas a gente circula ainda assim. Acho que talvez a Vitória tenha algo a dizer sobre isso. Eu acabei de voltar há um mês, mais ou menos, de 3 meses de licença, porque eu fiz uma cirurgia no pé. E voltei a trabalhar assim que eu voltei a andar, ainda sinto dor no pé até hoje. E aí, eu acho assim, é muito difícil falar, né, assim, sem saber que problema de saúde, sem saber, é muito, muito amplo e muito difícil. Mas eu acho que o que as meninas devem ter pegado de maior inspiração para a resposta, que é o que eu pego também, é a questão de você ter falado, sou apaixonada com a área da saúde. Então, é isso, sabe? Eu acho que é possível, assim como é possível que, dependendo de qual for a sua dificuldade, algum hospital coloque um empecilho nisso. Também acho, não vejo isso como impossível, assim. Mas eu tenho sido muito bem acolhida pelos colegas, assim, pela coordenadora da psicologia, óbvio, né, que é uma situação à parte, mas de uma insistência para eu não ficar em pé o tempo todo, para eu não ir de um lado para o outro, muito carinho em relação a isso e muito cuidado, que é uma coisa que eu vejo muito entre os profissionais, assim, principalmente da multiprofissional, dos residentes, o contato que a gente tem, assim. E a área da saúde é muito ampla, né? Existe muita coisa na área da saúde. Então, acho que, como a psicologia é muito ampla, a área da saúde é muito ampla, a gente está sempre nesse processo de achar um lugarzinho que cabe a gente, e muitas vezes construir um lugar que seja do nosso tamanho, né? Então, eu acho que o número de possibilidades aí é infinita e além. Bom, eu vi também a pergunta da Franciene, né? Em se tratando do currículo, se não houve essa experiência na área da saúde, na graduação, né? Fica mais difícil conseguir uma vaga para residência. É o seguinte, Franciene, é aquilo que as meninas colocaram. Sempre que vocês forem, né, concorrer, né, se candidatar a uma vaga e tiver um edital de qualquer processo seletivo, não estou nem falando só na residência, qualquer seleção para algum concurso que vocês vão prestar, fiquem muito, muito atentos e atentas ao edital, o que está exigindo ali. Então, está exigindo prática, está exigindo experiência, então deixa eu colocar. Tem uns que às vezes vão exigir mais, outros vão exigir menos, né? E aí tem a prova, né? A prova que você vai fazer. Qual que é o referencial teórico? Não tem uma referência bibliográfica, tem só os temas. Bom, então deixa eu ver para que lugar é esse. É um hospital? Deixa eu ver o que é que eles fazem lá, o que eu tenho que estudar nesse hospital, quais são os temas. Então, fazer essa investigação antes, sabe? O que eu quero, na verdade, ressaltar aqui, Franciane, é que você não deve desistir se você não teve essa experiência com iniciação científica ou com projetos de extensão, né? Observe qual edital que você vai, qual local que você está querendo aí, concorrer, estude, né? E aí tem cursos disponíveis, estude muito o SUS, tem cursos do SUS hoje na internet, de forma gratuita, como as meninas falaram. Se organize para isso, não desista. Eu gosto muito daquela frase, né? A gente não tem que fazer prova, né? A gente não tem que fazer uma prova de seleção para passar, a gente tem que fazer até passar. Eu gosto muito disso. É até passar. Então, você faz uma vez, não deu, aí você vê o que é que você precisa melhorar, vai se organizando, fazendo seu planejamento de carreira enquanto isso,
vendo o que é que você está mais fraco para você estudar mais aquilo, se preparar, vai estudando, e aí você vai ver que você vai passar. Uma hora você passa. Assim. Vai chegar a sua oportunidade. Eu estou falando assim, não é que isso não é mágica, mas eu estou falando quando a gente tenta, e buscando quais são as saídas, ele tem mais chance, pelo menos, tá? Mais chance de entrar. Eu gosto, gente, nós gostei temos muito 4 minutos. Débora, eu quero que você comente, quero que vocês falem. E já é bem rápido. Encerramento. Aí já comenta e já vão caminhando para isso. É uma fala de encerramento mesmo. Eu acho que agora a gente já trouxe tudo que a gente podia trazer até aqui, dessas dúvidas mais gerais sobre a residência. Mas eu me lembro que no meu processo ajudou muito conversar com as pessoas que estavam de fato vivenciando a residência. Porque como a gente já falou várias vezes, cada residência é única, tem um percurso que é definido entre o serviço de saúde e a instituição de ensino, e não tem como saber sem estar lá. Por isso, me ajudou muito ter contato com as pessoas que já estavam fazendo essa residência. Foi assim que eu decidi em qual residência eu iria investir, e assim que eu decidi que hoje eu estaria na residência do Hospital das Clínicas. Então, eu fico à disposição para conversar com vocês. Às vezes, essas dúvidas mais gerais, assim, realmente o Google vai saber responder. Mas se vocês quiserem saber sobre a trajetória, sobre o que a gente identifica que é legal, interessante em cada programa, conversem com quem está dentro. Não só a gente, assim, vocês vão descobrir que tem várias outras residências. E procurem essas pessoas. Hoje as redes sociais estão aí para isso também, para a gente conseguir sonhar com um pouco mais de realidade. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. É muito bom falar sobre a psicologia hospitalar, a psicologia da saúde como um todo. Quero agradecer a Tereza, né, que mediou muito bem a mesa. É uma honra estar aqui. Agradecer a Débora e a Vitória pelas trocas. Agradecer a todo mundo que está vendo. E, né, agradecer aí ao CRP, a Valenir, né, pelo convite aí. E estou à disposição também. Espero que vocês tenham uma carreira de sucesso aí, independente da área que seguirem. E se precisarem, podem contar comigo. O que eu tenho a dizer é mais ou menos a mesma coisa, também podem contar comigo. Às vezes a gente tem que perguntar mesmo, ir na lista e ver quem passou no lugar e procurar o nome da pessoa na internet. E é isso, assim, se não é ser stalker, isso eu considero super saudável. E queria agradecer todo mundo que viu, que fez perguntas, achei chique responder perguntas. E ao convite do CRP, claro, e as garotas Débora, Tereza e Carolina que compartilharam esse momento. E espero que a gente tenha ajudado, acrescentado alguma coisa, e é isso. Eu quero agradecer aí a participação de tanta gente, muito bacana, viu? E também com tanta pergunta interessante. Agradecer a Vitória, que me chamou de garota, né? Me senti mais jovem. Quero dar parabéns a vocês três, tá? Carolina, Débora e Vitória. Adorei a fala, uma fala ética, responsável, carinhosa com todo mundo. Muito obrigada, parabéns para vocês. E tchau para todo mundo. Até uma próxima vez, tá bom? Boa sorte para vocês aí. Tchauzinho, gente. Muito obrigada.